Vamos agora entrar no tema, né, de hoje da live, falar um pouquinho sobre vaso, leque, né, ou madeira, quando escolher e por que escolher. Né? Então isso é uma coisa bem interessante, que isso surgiu, né, esse tema dessa live surgiu de uma dúvida de uma colega nossa, né? Principalmente ela me perguntou, Roberto, poxa vida, eu estou adquirindo algumas phalaenops, mas eu quero, quando ela chegar aqui, eu vou tirar do vaso e vou plantar no leque. Eu não tenho muita experiência no cultivo de orquídeas, estou começando agora, mas eu quero plantar elas em leque. Aí eu, poxa vida, né? Aí me surgiu essa grande questão que eu acho que seja uma dúvida de muitas pessoas, né? Essa questão, né, do vaso, leque, madeira, a gente tem que observar algumas coisas. Essa troca, né, ou esse cultivo, essa escolha, vaso, leque, madeira, é estético, né? Então é estético para nós, né, para ficar bonito, o que a gente gosta, ou é pela necessidade da planta? Né? Então essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. É uma necessidade da planta? É algo que a planta precisa ser plantada em leque ou ser plantada numa madeira? Ou é algo que a gente acha como estético, a gente julga como estético? Né? Então essa é uma grande questão que a gente tem que se perguntar hoje, muitas vezes aí dentro do cultivo das orquídeas, né? Porque muitas vezes, né, gente, a questão do vaso, principalmente quando a gente não tem muita experiência ainda, ou quando a gente não tem um ambiente preparado para acomodar as orquídeas, o ambiente que eu preparado, que eu digo, é uma estufa, mas não precisa ser uma estufa construída, bonita, tal. Não, uma estufa onde que eu consiga controlar a umidade desse ambiente, onde eu consiga controlar a umidade, onde eu consiga controlar a luminosidade, né, ventilação, né, o ar, né, aquele vento, né. Se eu tenho um ambiente que eu consigo controlar isso, aí eu já começo a ter aí mais opções de cultivo. Né? Agora, se eu não tenho um ambiente controlado e se eu não tenho tanta experiência de cultivo, o vaso, ele sempre acaba sendo a melhor opção, tá? Por quê? Porque aqui dentro do vaso eu consigo ter um controle maior, principalmente da umidade, né? E questão das regas das plantas, né? De manter essa planta hidratada. Né? Então esse o vaso, ele acaba sendo a melhor opção para a gente quando a gente está começando a cultivar as orquídeas. Né? Então isso é o que eu sempre falo. Vocês precisam pensar, né, na questão da experiência. Qual a experiência e qual o ambiente que você tem? Como é que você está? Como é que está a tua experiência com relação ao cultivo de orquídeas, né? Então, quando você começa a ter aí essa experiência maior, esse controle maior da umidade do teu orquidário, da luminosidade do teu orquidário, e da ventilação do teu orquidário, aí você pode começar a diversificar um pouco o teu cultivo. Mas essa diversificação ela também tem que ser aos poucos, porque é uma experiência que você está começando a ter no cultivo de orquídeas em madeiras ou em leques. Não dá para você falar assim, poxa, agora que eu tenho um orquidário controlado, eu vou trocar tudo por madeira. Né? Ou eu vou trocar todas as minhas plantas e colocar em leque. Nem sempre isso vai te dar certo. Você vai acabar muitas vezes perdendo a grande maioria das suas plantas. O vaso, ele acaba sendo sempre uma opção mais de melhor controle, né? Agora, qual que é o grande problema que nós temos, tá? É o nosso controle com relação à rega. Né? Então a gente precisa observar sempre isso com muito cuidado. Porque o que acontece? Como a gente sempre fala, o vaso, a planta, a orquídea, ela é muito dependente do nosso cuidado. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não exagerar nesse cuidado com a planta também. Porque a planta ela tem uma certa rusticidade, né? As orquídeas têm uma certa rusticidade. E se você exagera nesse cuidado, né, eu até brinco, a orquídea parece muito um gato, ele é independente, né? Então a orquídea também tem uma certa independência. Então se você começa a cuidar ela com exagero de rega, exagero de água, isso também você vai perder a tua orquídea. Isso não só no vaso como no leque também.
né? Então, primeiro, essa experiência que a gente precisa começar a ter. Uma das opções, deixa eu até pegar, tá aqui do lado, mas só um minuto, eu volto. Uma das opções que você pode ter é também o cultivo em vaso transparente. Tá? Isso ajuda bastante para você poder ver como é que está a umidade desse vaso, como é que está a questão da rega desse vaso. O vaso transparente te ajuda muito nesse sentido. Já o vaso preto, né, o vaso que não é transparente ou colorido, que muitas vezes tem, esse tipo de vaso, você só olha a parte superior, mas a parte superior às vezes ele está com pouca umidade, está seco, mas aqui a parte de baixo ele ainda está muito úmido, está muito molhado, né? Principalmente quando a gente cultiva com esfagno ou quando a gente adquire plantas aí dos orquidários, que normalmente o orquidário ele utiliza também, muitos deles utilizam muito esfagno. Então você olha a parte de cima, ela está seca, mas do meio para baixo ela está encharcada, ela está molhada. E no vaso escuro você não consegue ver isso. Agora no vaso transparente você consegue. Você consegue controlar melhor aí a tua mão, né, na questão de rega. Então aí a opção do vaso, eu sempre coloco essas opções para vocês. Eu acho que é interessante o vaso, se você não tem muita experiência ainda, você está começando com o cultivo, a coisa ainda não está muito, você não é muito segura ainda com o cultivo, o ambiente seu não é muito controlado, a umidade, a rega, a luz, sempre opte por vaso, tá? Agora a questão do vaso. O vaso transparente, ele vai facilitar bastante o cultivo para você saber a hora e o momento de você regar. O vaso escuro já é mais complicado, você vai ter que enfiar o dedo no vaso, é isso mesmo, você vai enfiar o dedo no substrato e vai ver, olha, tá molhado, tá seco, é hora de regar ou não, tá joia? Agora, isso a gente está falando numa questão aí muito mais do cultivo. Agora vamos pensar na questão da planta. Alguns gêneros, tá? Quando a gente cultiva em vaso, a gente tem algum tipo de problema com o desenvolvimento das raízes dele, né? Então vamos mostrar alguns gêneros aqui, ó, que nem no caso um Rhocoglossum, tá? O Rhocoglossum é um gênero mais monopodial. Então, quando a gente cultiva ele em vaso, normalmente as raízes dele acabam saindo, elas não ficam dentro do vaso, porque elas precisam dessa ventilação, elas estarem dessa forma. Então, isso acontece muito com Rhocoglossum, tá? Algumas plantas, os gastróquilos, aqui olha, gastróquilos, esse daqui é o gastróquilos platicalcaratus, né? Então, olha só. Ele está numa plaquinha de madeira, ó, um pouco de esfagno aqui na base e as raízes. Elas não são comportadas, elas acabam saindo. Num cultivo de vaso, muitas vezes o que pode acontecer? Esse tipo de raiz, ele acaba apodrecendo, ele acaba estragando. Então, muitas vezes, assim, é um cultivo melhor para esse tipo de gênero. Então, é a planta, é a necessidade da planta. E é isso que a gente precisa começar a observar. Não só pela questão estética, mas a necessidade da planta, o que ela prefere. Então, essas monopodiais, normalmente, o cultivo fica melhor em leque de madeira, ela acaba se desenvolvendo melhor, ou em leque de madeira ou em madeiras, né? Ah, uma outra aqui, olha, essa daqui é a Microteranges hildebrandit. Então, Microteranges, olha só, da mesma forma, eu cultivo Hildebrandis também em vaso, mas o que eu percebo? Que o desenvolvimento dele é melhor e você não tem problema de mancha de folhas, né, de fungar as folhas, né, quando a gente cultiva em leque de madeira. Vocês entenderam? Então, assim, muitas vezes o que a gente tem que começar a pensar? Começar a entender um pouco melhor os gêneros, né? As plantas que se adaptam melhor à madeira e aquelas plantas que se adaptam melhor em vaso. E aí é uma grande questão para a gente começar a observar isso. Então, normalmente, algumas monopodiais, elas preferem madeira. Ó, vocês vejam aqui, ó, uma folha antiga, ó. Ela está com uma mancha, que ela foi atacada por fungo, porque ela estava em vaso. Quando eu tirei e plantei na madeira, olha só o desenvolvimento de raiz dela, como é que ela está. E aqui já vem floração, ela está com 3 hastes florais, olha só. E está se desenvolvendo bem. Então aqui foi muito mais uma questão da planta, do desenvolvimento da planta e para a planta se adaptar. Eu vou mostrar uma outra questão aqui para vocês, olha só.
Essa daqui é uma trias, né? O Bulbophyllum trias, né? Bulbophyllum pictum ou trias picta, beleza? Então olha aqui, ó, ela está com uma floração, está plantada em placa de madeira, uma placa de sanção do campo, está com esfagno aqui na parte de baixo e a planta aqui em cima, ó, com floração e brotação ocorrendo. Essa planta aqui, quando eu plantei ela para madeira, ela não se adaptou. Eu quase perco essa planta. Mas por que, Roberto? Por que quando você plantou na madeira você quase perdeu? Voltou. Você quase perdeu. Porque ela estava num ambiente que a umidade dela era baixa. Então a planta não estava conseguindo se adaptar porque estava faltando umidade, estava faltando água. Mesmo com esfagno embaixo e mesmo eu regando essa planta, era um lugar muito quente, um lugar faltando umidade. Então o que aconteceu? Quando eu trouxe para um lugar um pouco mais úmido, né, que eu consegui controlar melhor a umidade, a planta, olha, se desenvolveu maravilhosamente bem. E está aí, olha, com floração e a planta cheia de raízes aqui, ó, crescendo as raízes e a planta se desenvolvendo bem. Então o que acontece? O cultivo, quando a gente fala cultivo em madeira ou cultivo em leque de madeira, deixa eu acomodar ela aqui, o ambiente é muito importante, porque para a orquídea, apesar da orquídea ser epífita, né, ela está no ambiente, quando ela se desenvolve, ela está no ambiente dela. E nesse ambiente dela, ela está lá por algum motivo. Ela está lá por a luminosidade, ela está lá por a umidade, ela está lá por vários fatores que fizeram com que ela se adaptasse àquele ambiente. E quando a gente traz para o cultivo, nem sempre a gente consegue reproduzir o que ela precisa. Então, muitas vezes, que nem é no caso da trias, normalmente a gente cultiva ela em vaso. Quando a gente joga ela para madeira, a gente tem que ter um outro tipo de ambiente que seja um pouco mais úmido para a gente conseguir a adaptação dela. Então, a questão, quando a gente começa a pensar em trocar as nossas plantas de vaso para madeira ou para leque, tá? A grande questão é, o ambiente que a gente tem ou que a gente cultiva está preparado para receber uma planta plantada em leque ou em madeira? O vaso já é mais fácil, porque o vaso está controlado a umidade dela ali, ou você consegue manter essa umidade constante por um tempo maior, justamente por causa do vaso de plástico. Agora, quando a gente coloca para madeira, não. Né? Ela seca muito rápido. E aí, o que acontece? Você precisa ter um ambiente preparado para receber essa planta. Se você não tiver um ambiente preparado com essa planta, você vai acelerar a morte dessa planta. E muitas vezes ela não vai ter tempo de se adaptar ao novo ambiente e ela acaba morrendo. Entenderam? Então muitas vezes é isso. Tome muito cuidado com essa questão, né? Então eu vou mostrar algumas plantas aqui para vocês terem uma ideia. Olha, eu tenho aqui, ó, esse daqui é um Phalaenopsis lobe, tá? Então o Phalaenopsis lobe está se desenvolvendo aqui, olha, está com raiz na parte de trás. E eu tenho um outro Phalaenopsis lobe que está aqui plantado no vaso, tá? Vocês conseguem ver a diferença de raiz? A quantidade de raiz que tem essa planta? E essas duas plantas aqui praticamente têm a mesma idade, ao mesmo tempo que eu plantei essa no vaso, eu plantei essa na madeira. E aí vocês vejam a quantidade de raiz que ela tem e a quantidade de raiz que tem essa planta. Ah, Roberto, então quer dizer que o vaso é melhor? Não necessariamente que o vaso é melhor, mas aqui ela se adapta mais rápido. Aqui ela depende mais do ambiente, ela demora mais para se adaptar. Vocês entenderam? Então o que acaba? É justamente isso. Então se você não tem uma experiência muito grande no cultivo de orquídea, até ela se adaptar no cultivo em leque, você pode perder sua planta. Ela não vai ter tempo de se adaptar e você pode acabar perdendo. Já no vaso, não. É mais fácil de você controlar e a planta se desenvolver melhor. Né? Então são opções de cultivo. Mas, o que eu sempre comento, tome muito cuidado, porque se você não tem um ambiente preparado para receber a tua planta, principalmente quando a gente fala em madeira, leque, é mais difícil. Né? Então, olha, vocês vejam. Então, plantado em vaso, como é que ela foi, como é que está a quantidade de raiz, e plantado no leque. As duas plantas estão saudáveis, né? Se você for olhar essa planta, ela até tem uma quantidade muito maior de folhas, né?
Essa daqui já tem menos folhas, tá vindo floração aqui nela, olha, tá com uma haste floral aqui, mas ela tem aí uma quantidade de raízes maior. Então, se ela tem uma quantidade de raiz maior, ela tem mais energia e ela consegue soltar a floração. Essa daqui, ela ainda está com poucas raízes, está se desenvolvendo. O que acontece? A floração ainda não veio. Deu para entender? Então, essa é a questão que a gente coloca sempre. A adaptabilidade da planta, como é que é? Ela demora um pouco mais. Quando a gente fala de leque, de madeira, ela sempre vai demorar um pouco mais para você adaptar a sua planta. E aí, o que você vai ter que ter? Um ambiente preparado. Não é simplesmente você trocar que a planta vai aceitar. Se você não tem um ambiente preparado para receber, principalmente esse cultivo em madeira ou esse cultivo em leque, pode perder a planta. Porque ela não vai se adaptar, não vai ter tempo dela se adaptar, tá? Ou você pode até começar a fazer essas questões mais híbridas, né? Então você veja aqui, olha, o que eu tenho. Aqui eu já tenho, é uma lobby também da mesma forma, plantado no vaso, e aí o que tem? Ela está aqui e na madeira. Então o que eu fiz? Coloquei a madeira e coloquei ela no vaso. Olha só, também da mesma forma, raiz crescendo, raiz se desenvolvendo e a floração chegando, aqui, olha. Os botões aqui. Então você veja, sempre no leque ela acaba demorando um pouco mais, ou na madeira um pouco mais para se desenvolver e um pouco mais para ela sair ou ter essa floração. E se a gente não prepara muito bem o ambiente para a gente cultivar ela, você pode perder a sua planta antes dela conseguir se adaptar. Tá? Então, vejam, pensem bastante, né? Quando a gente vai escolher vaso, madeira ou leque, primeiro, se é estético ou se é a necessidade da planta. Tem plantas que você pode cultivar na madeira, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, uma Oberônia, né? Olha, a Oberônia você vai cultivando em madeira, que é uma planta que ela vai se adaptar muito bem à madeira. Olha, desde que eu tenha um ambiente com uma umidade para ela. Né? Então, se eu tenho um ambiente com umidade para ela, ela vai se adaptar muito bem. Olha, ela vai crescer, vai florescer e vai se desenvolver muito bem. Agora, sempre pensem nisso. Quando você vai fazer o cultivo, trocar para madeira ou por leque, o teu ambiente ele tem que estar preparado para receber essa planta. Né? Então, eu tenho que ter uma umidade controlada, eu tenho que ter aí uma luminosidade controlada e eu tenho que ter também uma ventilação controlada nesse ambiente quando eu vou optar por madeira ou leque. E aí conta muito a nossa experiência, a experiência que eu tenho de cultivo. Como é que está essa minha experiência? Né? Ah, Roberto, eu estou começando, mas eu já quero ir trocando, então comece, mas pegue uma planta, Pegue uma planta, coloca no leque, vê como que ela vai se desenvolvendo. Poxa, legal, então coloca a segunda, coloca a terceira e aos poucos você vai mudando o teu sistema de cultivo. Não pegue simplesmente, chegue lá e fala assim, gostei do cultivo em leque, vou pegar todas as minhas plantas e colocar todas em leque. Né? Como é que está a tua experiência? Como é que está o teu ambiente? Teu ambiente está preparado para receber essas plantas? É isso que você tem que observar, é isso que você tem que ver. Então, se você não tem um ambiente preparado, não faça isso, porque você pode perder suas plantas, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, o que é importante, tá? Quando a gente fala da necessidade da planta, ok, mas mesmo que a planta precise, né? Mesmo que a planta precise desse cultivo em madeira ou em leque de madeira, como você vai pegar assim, esse Rhincostilis, o Rhincostilis, as vandas, olha só, vou cultivá-las, né, com as raízes aí soltas, né, dessa mesma forma. Se eu não tenho um ambiente que eu possa gerar umidade para essa planta, eu vou perder ela, eu vou perder essa planta. Em pouco tempo ela começa a desidratar, ela começa a cair as folhas, ela fica caneluda, né, que nem o pessoal comenta sempre, né, fica caneluda e a planta começa a ficar feia, fica com 2 ou 3 folhas aqui em cima, aquela canela alta e aí a planta fica feia, né, e muitas vezes não chega nem a florescer dentro do teu orquidário. Então, por isso, o que é isso? Falta de umidade. Falta desse controle de ventilação, falta aí a luminosidade não está controlada também. Então esses fatores são muito importantes para um bom desenvolvimento da planta.
não é só simplesmente pegar ela e colocar no vaso, ou colocar ali na madeira, ou colocar no leque, ou cultivar ela com raízes livres. Ela depende muito dessa umidade ambiente, do controle da nossa rega e também dessa questão que a gente fala aí de luminosidade e ventilação, que são muito importantes para elas. Então pense bem nisso, gente. Na hora de você optar por esse cultivo, veja se é a questão de estética, principalmente se é estética ou se é a necessidade da planta. E depois você veja o teu ambiente, como é que está teu ambiente. Teu ambiente está preparado para receber as plantas cultivadas em madeira, cultivadas em leque? Se ela não tiver, não faça isso. Tá? Pense depois aí com cuidado e vá fazendo aos poucos, né? Ou pelo menos, né? Vá preparando o teu ambiente, vá começando a pegar algumas plantas ou vá mudando algumas plantas para madeira, vá fazendo isso aos poucos. Porque apesar do leque da madeira parecer muito simples para a gente cultivar, não, é porque a planta é epífita, então ela gosta de madeira, nossa, ela vai fazer dessa forma, ela vai se desenvolver. Tome muito cuidado, porque o ambiente é importante. Porque quando a gente fala assim, vou cultivar numa chácara, eu vou cultivar em algum outro ambiente que ele tem aí um pouco de mata, um pouco de um ambiente natural próximo. Aí é mais fácil, a planta se adapta mais fácil. Agora, quando a gente vai fazer o cultivo indoor, ou o cultivo em casa, né? O cultivo dentro de uma cidade, numa varanda, num quintal, num corredor, ali não, a parte natural, né? A parte de umidade, a parte de ventilação, ou mesmo aí as coisas naturais, né? O clima, né? Ele foi alterado totalmente. O clima foi alterado, a umidade foi alterada, né? A ventilação do local foi alterada por causa de construção de prédios, de edifícios, ou foi arrancada todas as árvores da região, então o vento mudou. Então tudo isso, quando a gente vai para a cidade, tem que se levar em consideração. E muitas vezes a gente observa algumas coisas assim que, mas eu cultivo no meu ambiente, mas eu cultivo numa chácara, eu cultivo em algum local onde que eu tenho ainda, eu cultivo dentro de um orquidário que ele tem aí todo o controle de umidade, de rega, que nem aqui, dentro do meu orquidário. Aqui eu consigo ter um controle muito melhor de umidade, de rega, de luminosidade, de tudo isso. Aqui eu consigo ter isso facilmente, mas o meu cultivo em casa, né, que vocês me acompanham aí, vocês sabem disso, eu tenho ainda bastante orquídea em casa, lá eu peno bastante para controlar umidade, luz, tudo isso. E eu cultivo praticamente as plantas da minha coleção, as minhas micro-orquídeas, 90% ou até mais é cultivado em madeira, mas eu tive que criar esse ambiente para poder passar de vaso para madeira. Tá? Então não é simplesmente pegar e trocar porque é bonito e porque é legal. Não, eu tenho que ter essa noção aí que é importante. É lógico, tem plantas que vão se desenvolver melhor em madeira, mas se eu não tenho um ambiente controlado para elas, às vezes é preferível ainda eu cultivar em vaso. Por exemplo, né, até está um pouco distante, mas eu vou mostrar aqui para vocês, para dar um exemplo. Então vamos dizer assim, que nem o Rocoglossum, né? Mas eu cultivo em madeira, ele vai muito bem. Bacana, mas eu moro, eu não consigo cultivar ele em madeira por causa do meu ambiente, ainda não está preparado para isso. Ok, o que você pode fazer? Você vai colocar ele dentro de um vaso, mas aí você já vai usar um substrato de granulometria maior. Você não vai usar tanto esfagno, você já pode utilizar mais casca de pinos e um pouquinho de esfagno, para não gerar tanta umidade aqui dentro. Então o que você faz? Você pode cultivá-lo em vaso também. O que você vai ter é um substrato que tem uma drenagem mais rápida, que não segure tanta umidade. O que vai acontecer? Ele vai se desenvolver melhor. Por exemplo, então aqui olha, no caso de Phalaenopsis. Phalaenopsis também é uma monopodial, né? Então isso daqui é um vaso.
Tá certo? Então seria mais ou menos isso que você faria com rococlosso, que você fazia com gastróquilo, ou muitas vezes com algumas outras plantas ondopodiais. Você vai fazer um vaso, ó, que aqui ele é altamente, tem uma drenagem muito rápida. Ó, eu tenho brita no fundo, tenho isopor, tenho casca de pino numa granulometria aí grande, e eu tenho um pouquinho de esfagno. É dessa mesma forma que eu plantaria o rococlosso num vaso. Entenderam? Então, não, vou colocar um monte de esfagno. Não, para esse tipo de planta não funciona muito bem o esfagno. Esse excesso de umidade você pode acelerar até a morte da tua planta, né? Então veja isso. Então, de repente, nessas monopodiais que você vai cultivar na tua casa, mas eu não tenho muito controle, eu não tenho muito, meu ambiente não é controlado e eu não tenho muita experiência. Você pode optar por esse tipo de cultivo. E muitas vezes aí com substrato de uma drenagem mais rápida. E se possível, um vaso transparente, que você consegue olhar, poxa, está úmido ainda, não preciso regar, poxa, secou, agora eu vou dar uma regada, está começando a secar, vou regar um pouquinho. Fica mais fácil de você controlar aí a tua planta. Tá joia? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui aí passar para vocês aí a importância disso, quando a gente começar a observar isso melhor, questão aí de trocar, né? Não simplesmente pegar e trocar, né? Tem um porquê dessa troca e tem uma necessidade da gente criar algumas outras, um ambiente para o cultivo dessas orquídeas quando eu faço a troca. Se ela está em vaso, é um ambiente um pouco mais controlado ali, eu consigo manter a umidade dela melhor. Se eu não tenho muita experiência, o vaso ainda é uma boa opção. Agora, a escolha do substrato é importante, muito, tá? Para a gente não ter o problema com a planta. E quando eu começo a mudar, pensar aí no leque na madeira, é a necessidade da planta ou é uma questão estética? Se é a necessidade da planta, bacana, ótimo. Só que eu preciso ter um ambiente para receber as plantas plantadas em madeira, que é um ambiente diferente das plantas que eu planto em vaso. Tá joia? Então tem que pensar nisso, esse ambiente com mais umidade, com controle melhor da umidade, com controle melhor da ventilação e, se possível, aí também um controle da luminosidade, que é importante também. Então, quando eu passo para madeira ou para leque, eu tenho que ter um ambiente preparado para receber essas plantas também, tá? E tenha sempre essa ciência. Quando a gente troca ela de vaso e coloca para madeira, ela tem um tempo de adaptação. E se a gente não respeitar esse tempo de adaptação, que às vezes é mais lento do que a adaptação que ela tem no vaso, se a gente não respeitar esse tempo e não criar esse ambiente para que ela se adapte nesse tempo, eu posso perder a planta antes dela se adaptar. E não é que a planta é fraca, que a planta, que a orquídea é fraca, não. É que você não criou a necessidade, ou o mínimo que ela teria, né, para poder se adaptar e poder se desenvolver. Muitas vezes é o erro do ambiente, do cultivo, que a gente tem que levar em consideração. Tá joia? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero aí que tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês e mostrado aí como que a gente pode aí e por que a gente pode escolher entre eles, né, vaso, leque ou madeira, e por que disso. Tá bom, pessoal?